Olá, meus irmãos. Nesse vídeo de hoje eu quero falar a respeito da obrigação do dízimo que são impostos por algumas igrejas. Antes eu quero pedir, se você gostar da palavra, compartilhe para que outras pessoas também tomem conhecimento e possam ver esse trabalho. Eu peço que você se inscreva no canal, pois sempre vou estar gravando novos vídeos quase todos os dias. O dízimo está tanto no Velho Testamento como no Novo, mas ele era diferente do de hoje. No Velho Testamento, ele é do gado e dos produtos agrícolas na época das colheitas. Vamos a exemplo. No Velho Testamento, também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, santas são ao Senhor. Números 27 e 30. E no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do cajado do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Números 27 e 32. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestam o serviço da tenda da congregação. Números 18 e 21. Assim também apresentareis uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Números 18 e 28. Essas instruções foram recebidas e dadas por Moisés. O destino do dízimo principalmente era os levitas, famílias de sacerdotes, que por sua vez davam 10% para o sacerdote Arão, irmão de Moisés. Havia também o dízimo especial de 3 em 3 anos, e era uma refeição coletiva de congraçamento, com todos comendo à vontade, e de qual todos da cidade participavam, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas e os próprios produtores. A questão não quer se calar na mente de muitos, não é mesmo? Afinal de contas, o dízimo é obrigatório ou não? E mesmo se não for obrigatório, os crentes deveriam dar 10% do seu salário ou de qualquer outro dinheiro que receberem para a igreja? Seria isso realmente um mandamento de Deus? Como descobrir se o dízimo é obrigatório para os cristãos darem na igreja ou não? Eu sempre digo que um dos melhores e mais básicos métodos de se estudar a Bíblia é: faça perguntas ao texto, e geralmente quando agimos assim, podemos encontrar a resposta para nossas perguntas no próprio texto da Bíblia, embora nem sempre. Ora, a dúvida nos leva ao conhecimento da verdade. E este mesmo método pode ser usado para os sermões e ensinamentos que ouvimos nas igrejas, na televisão, internet ou por qualquer outro meio. Ao ouvirmos certos ensinamentos do sermão, podemos nos perguntar: onde está isso na Bíblia? Logo podemos encontrar a resposta para o nosso questionamento aqui facilmente. Responda para si mesmo: ao ler todo o Novo Testamento bíblico, você já viu algum dos apóstolos usando o texto de Malaquias 3:10 para cobrar o dízimo dos irmãos, como fazem a grande maioria dos líderes evangélicos hoje em dia? Eu posso colocar aqui alguns relatos do Novo Testamento em que foi necessário contribuição dos irmãos para adiantar um pouco da sua busca. Leia Marcos 12, 41, 44. Leia Lucas 8, 1 e 3. Atos 2, 44, 45. 4, 34, 37. 11, 29 e 30. E 1 Coríntios 16, 1 e 2. 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Se você conseguir ler todos esses trechos, verá que em nenhum momento foi usado da doutrina do dízimo para persuadir os irmãos a darem seu dinheiro para a igreja. Nesse instante, quem sabe alguém deve estar pensando: mas faltou Mateus 23, 23, onde Jesus aprova o dízimo. Neste caso, nós podemos ir um pouco mais a fundo nessa questão. Qual é o dízimo bíblico? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Está em Mateus 23, 23. Esse texto é muito usado por líderes que querem aprovar a prática do dízimo do Novo Testamento e, consequentemente, nas igrejas. Mas algumas poucas perguntas a respeito deste texto nos farão chegar ao conhecimento da verdade. Com quem Jesus estava falando?
Resposta: com os fariseus, eis que eram mestres da lei de Moisés. Ele não direcionava aos seus discípulos. Qual era o dízimo dado? Resposta: hortaliças e não dinheiro. Para quem este dízimo era dado? Resposta: para os sacerdotes da tribo de Levi. Sim, Jesus não censura os fariseus por darem o dízimo. Ele os censura porque davam o dízimo até mesmo de pequenas hortaliças, porque a intenção deles era justificarem-se perante os homens, demonstrando uma alta religiosidade e que eram estritamente fiéis cumpridores da Torá. No entanto, o Senhor sabia o quanto eles eram hipócritas. Quer aprender ainda mais? Então, se você ainda não se fez, já deveria ter se feito essa pergunta. Os fariseus davam dízimo de produtos alimentícios simplesmente porque este era o dízimo bíblico? Deus ordenou em sua lei ser dado o dízimo de produtos alimentícios e não dinheiro. Veja Levítico 27, 30, 33. Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23. Capítulo 26, versículo 12. Neemias, capítulo 13, versículo 10 e 13. Um dízimo que é dado em dinheiro não é dízimo bíblico, portanto responda: seria este obrigado aos crentes darem nas igrejas? Ora, se houvesse mandamento para que os cristãos dessem o dízimo, seria obviamente o dízimo bíblico, isto é, a 10ª parte das crias do gado do rebanho, de produtos alimentícios, da agricultura, como claramente vemos nas palavras de Deus. Todos os versículos do Novo Testamento que mencionam o dízimo são referentes ao dízimo do Antigo Testamento, que jamais foi dado em dinheiro, mas em animais e produtos alimentícios. Estes dízimos eram usados para dar sustento à tribo de Levi, que trabalhavam no templo de Deus dia e noite e não tinham herança, propriedades ou territórios em Israel como as demais tribos. Números 18, 21 e 24. Além disso, os dízimos destes animais e alimentos também eram compartilhados com órfãos, viúvas, estrangeiros de 3 em 3 anos para sustentá-los. Deuteronômio 14, 28 e 29, 26 e 12. O dízimo em dinheiro começou a ser cobrado a partir dos séculos 5 e 6 pela Igreja Católica Romana e foi introduzido através de uma corrupção doutrinária. Naquela época, quando a Igreja de Roma já era a oficial em todo o Ocidente, o clero começou a dizer que todos deveriam dar seus dízimos como Abraão deu, do contrário não poderiam reinar com Cristo, isto é, não seriam salvos. O imperador Carlos Magno, no século VIII, foi o responsável por finalmente consolidar a obrigatoriedade do pagamento do dízimo à Igreja Católica, sob a ameaça de que não pagasse seria multado pelo governo. Infelizmente, nossas igrejas evangélicas estão por aí aos montes dizendo que este dízimo em dinheiro que é ensinado hoje é bíblico e obrigatório. Afirmam ainda que quem é salvo e grato dá a Deus o dízimo, quando na verdade isto começou com a prática abusiva de fé das pessoas. Você também pode ler o estudo como se iniciou a cobrança de dízimos na igreja. É só pesquisar no Google. Então, se o dízimo não é obrigatório e este de hoje em dia nem é bíblico, como devemos ajudar a nossa igreja? Parece que infelizmente a grande maioria das pessoas só funciona à base de regras, obrigações e métodos. Isso, de certa forma, acabou contribuindo para que os crentes aceitem o sistema de pagamento de dízimo atual. Tem igrejas recebendo cartões de crédito, débito e Pix. Quando o apóstolo Paulo pede que aos irmãos de Corinto ajuda para os irmãos pobres da Judeia, ele expressa claramente que não estava dando nenhum mandamento de contribuição, nem estava cobrando dízimo, mas deixa claro que se realmente os irmãos amassem uns aos outros, ajudariam. Coríntios 8:8. Quando ele pediu alguma contribuição e trabalhava na consciência das pessoas para que elas vissem e entendessem a necessidade de contribuir. Além disso, ele ensinava princípios de amor ao próximo e dedicação para com a obra de Deus. E então contribuía voluntariamente quem entendia essa mensagem e era sincero para com Deus. 2 Coríntios 9, 7 e 9. Veja claramente que o dízimo não é obrigatório, pois não há cobrança alguma do mesmo aí neste versículo, que é usado fora de seu contexto por muitos líderes para cobrar aos fiéis.
Seria possível a igreja sobreviver sem que dízimo seja obrigatório? Todas as congregações da época dos apóstolos até o século IV trabalhavam com a contribuição voluntária de cada irmão que entendia a mensagem bíblica e começava a mover-se com amor em seu coração para contribuir. Isso de fato sempre funcionou muito bem, pois vemos no livro dos Atos um crescimento contínuo e acelerado no número de discípulos do Senhor. Atos 2, 41, 47, 4, 4, 5 e 14, 16, 4 e 5. Do contrário de uma certa parcela da liderança da igreja evangélica atual, o Senhor Jesus sempre despertou nas pessoas o amor, o que as levava a contribuir espontaneamente para ver o reino de Deus crescer. Lucas 8, 1 e 3. É exatamente isso que eu penso que devemos trabalhar nos dias de hoje também. Você pode ler os estudos sobre como devemos contribuir para as obras de Deus baseados em Êxodos 35, 5, quando Moisés disse: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará a oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. E leia 1 Crônicas, todo o capítulo 29 para saber mais. Por fim, o dízimo pregado hoje nas igrejas evangélicas não é obrigatório. Mas isso também não significa que não vamos mais contribuir para com as obras de Deus, como você certamente percebeu no decorrer desse vídeo. Em suma, o problema não é a contribuição em si, mas as corrupções doutrinárias e teológicas que causam vários tipos de confusão nas congregações. O que está sendo ensinado em Malaquias 3,10 em diante a respeito do dízimo é uma mentira descarada de Satanás. Confira isso no mesmo livro de Malaquias, mais no primeiro capítulo, versículo 6 em diante, que diz: não são os homens que estavam roubando a Deus, os sacerdotes é que estavam roubando a Deus. Deus amaldiçoou os sacerdotes e não ao povo. Deus mandou os sacerdotes devolverem o que eles estavam roubando. Então, quando chega a Malaquias 3,10, Deus não está falando com o povo, mas sim com os sacerdotes. A lei de Moisés não está mais em vigor. Alguns deturpadores da palavra que dizem que em Mateus 5, 17 e 19 afirma que a lei de Moisés ainda está em vigor. Não é isso que Jesus quer dizer. Mas antes eu quero perguntar para eles isso: se a lei de Moisés ainda está em vigor, então qual o animal que você sacrifica para a expiação dos seus pecados? Não ouse a fala de Jesus, pois Jesus é para a graça de Deus. Quem é o seu sacerdote eterno? Não ouse falar que é Jesus, pois a lei de Moisés é muito clara. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi e descendente de Arão. Só que Cristo veio pela tribo de Judá e pela descendência de Davi. O seu suposto dízimo é enviado para Jerusalém, pois a lei de Moisés é muito clara: a casa do tesouro ficava em Jerusalém, e não no bolso dos pastores. Vocês que recebem o tal dos dízimos, vocês não podem receber, ter ou deixar bens materiais para ninguém, pois a lei de Moisés é muito clara: quem recebe o tal do dízimo não pode ter bens. A herança, os alimentos, é Deus quem vai suprir, não o dinheiro. Agora, voltando para o texto, Jesus quis dizer que enquanto ele, Jesus, não cumprisse toda a lei de Moisés, ela ainda estaria em vigor. Confirmamos isso em Lucas 24, 44 e 48. E observem que é o próprio Jesus quem diz isso. Em Lucas 16, 16, o próprio Jesus diz que a lei de Moisés vigorou até João o Batizador. E se quiserem de novo deturpar a palavra por causa do versículo 17 do mesmo texto, é só relembrar a eles Lucas 24, 44, 48. Paulo afirma que aqueles que ensinam um outro evangelho, seja ele anátema, cuidado com o que está sendo ensinado por aí. Mas a igreja precisa sobreviver e você precisa ser ofertante. Mas faça isso como Moisés disse: cada um cujo coração é voluntariamente disposto e trará por ofertas alçada ao Senhor. Não faça sacrifícios, dê o que está nas suas condições e o que o seu coração mandar. Sabemos que a igreja precisa arcar com os seus compromissos: aluguel do prédio, pagamento de contas de água, luz, telefone e manutenção. O apóstolo Paulo disse: quem viver do evangelho
como a do Evangelho. Se o pastor não tem outro trabalho, precisa ser mantido pela igreja, mas isso não lhe dá o direito de impor aos irmãos sobre o pagamento do dízimo. Você tem um grande salário, pode ofertar uma quantia maior e pode até arcar com algumas contas da igreja. Mas a pessoa que vive de um salário mínimo não tem condições de tirar os 10% para doar à igreja. Pode dar pequenas ofertas, porque Deus quer as coisas que vêm do coração e não da obrigação. Seja fiel à sua igreja, faça o que Deus mandar, e Deus só manda você dar o que está nas suas condições. Quando o seu pastor lhe cobrar o dízimo, peça para estudar a palavra da Bíblia e orar a Deus. Agora, eu quero fazer uma oração por todos nós. Senhor, meu Deus, abençoa todas essas pessoas que estão assistindo essa palavra. Que Deus toque no coração de cada um para seguir os teus preceitos. Abençoa as famílias, não deixe que elas sejam tentadas pelo inimigo. Abençoa esse trabalho para que eu possa prosseguir levando a tua mensagem a mais pessoas. Muito obrigado, meu Pai, pela saúde que o Senhor me restituiu. Agora me sinto feliz com o meu corpo e voz de volta. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai. Amém.